capítulo 6, versos de 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, os versos aqui, eles estão relacionados ao que nós estávamos falando anteriormente. No capítulo 6, nós percebemos que ele começa falando sobre a questão da apostasia, do crescimento, que já é relativo ao capítulo 5, a exortação que o escritor de Hebreus traz à igreja, para que eles crescessem na graça e no conhecimento do Senhor, para que eles avançassem na vida cristã. E aí no capítulo 6 nós vemos ele falando que como é perigoso o permanecer na infância da fé, porque isso poderia levá-los à apostasia. E aí no verso 9, ele fala e traça ali o perfil e as características e o que poderia acontecer com aqueles que apostatassem da fé. E agora no verso 9 ele se volta para os crentes ali dizendo assim: meus irmãos, eu falei sobre apostasia, mas eu creio que essa não é a situação de vocês. É como se ele estivesse dizendo assim: eu creio que nenhum de vocês aqui vão apostatar da fé. Quando ele diz: estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Apesar de instruí-los com relação à apostasia e do perigo corrente que eles corriam, que eles permaneciam, de apostatar nas circunstâncias em que eles estavam vivendo, ele diz: eu creio que isso não vai acontecer com vocês, porque vocês devem confirmar aquilo que já foi demonstrado através do amor de vocês. Cresçam, continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador. E aí ele exorta, ele diz que eles deveriam ter essa diligência para confirmar a sua salvação, ou seja, a plena certeza da esperança. E aí ele diz: para que vocês não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. E agora ele vai falar sobre essas promessas. E nós vamos perceber que o que ele vai desenvolver aqui vai servir de prelúdio para a exposição do tema de Melquisedeque, ou seja, do sumo sacerdócio de Cristo. E nesse texto, em especial, nessa sessão, o escritor sagrado ele vai demonstrar a solenidade das promessas de Deus, o seu caráter imutável e, portanto, a absoluta certeza que a palavra de Deus nos dá quanto a isso. Por isso que ele diz aqui, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ou seja, aquele que fez a promessa é fiel nas suas promessas. E nós vamos perceber que essa aqui vai ser a base, a explicação, a fundamentação da base da plena certeza da esperança do cristão que o autor vai falar. É isso que nós vamos perceber, porque o exemplo que ele pega no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Abraão é um personagem que exemplifica
esse conceito de esperança que todos nós devemos ter. E lá em Romanos capítulo 4, verso 18, nós vemos isso. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Dessa forma, o escritor sagrado aqui nesse texto, ele quer exortar os crentes ali hebreus a terem plena certeza da sua salvação, da esperança em Cristo, chamando a sua atenção para o exemplo de Abraão. Por quê? Porque nesse exemplo, no exemplo desse patriarca, nós vamos perceber que fé e esperança estão interrelacionados, estarão ligados. Porque a fé vai dar luz à esperança, e a esperança, por sua vez, vai fortalecer a sua fé. E o âmago dessa exortação é que eles deveriam ser como crente, Abraão e os demais irmãos ali, que a gente chama na galeria da fé, que perseveraram, melhor dizendo, até o fim, para receber a coroa de glória. E isso eles deveriam fazer, ou seja, eles deveriam perseverar. Por quê? Porque as promessas do Senhor nunca falham. E o que nós temos ali em Abraão é o que é destinado para todo crente. Porque quando nós nos firmamos nas promessas de Deus, é impossível recuar. Percebam aqui a ligação do verso 12 com o verso 13. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ou seja, dessa forma o escritor sagrado quer nos mostrar e incentivar a nós crentes, aos crentes hebreus, a continuarem perseverando e progredindo para essa plena certeza da esperança. Porque aqui, queridos, ele vai nos mostrar que seria graça oferecida em vão se não aceitássemos pela fé e pacientemente nutríssemos essa fé no mais profundo do nosso coração. Por isso o exemplo de Abraão, pai da fé, pois foi isso que ele fez. Ele primeiro e depois depois dele muitos também fizeram a mesma coisa. E é por isso que ele começa o verso 13 dizendo assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. O escritor agora de Hebreus, ele recorre mais uma vez a uma ilustração que é riquíssima, que o livro de Hebreus é rico em ilustrações. E agora ele recorre ao exemplo da vida de Abraão, que foi uma vida de fé e esperança. Fé e esperança em quê? Nas promessas de Deus. E nós vamos perceber que ele vai nos mostrar, pelo exemplo de Abraão, que a menos que aceitemos a promessa pela fé e pacientemente estejamos nutrindo essa promessa no fundo do nosso coração, essa graça de Deus que nos é oferecida, ela torna-se em vão. É como se ele estivesse dizendo, como se ele dissesse no início: como renová-los depois que caíram? Visto que alimentaram em seus corações a angústia, ao invés de alimentar a fé, se escandalizaram com as exigências da palavra, em vez de esperarem nela, permitiram que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas tornassem infrutífero aquilo que foi semeado, permitiram que essas coisas crescessem junto com a semente que estava sendo implantada no coração deles. Por isso que houve falha, por isso que eles abandonaram, porque eles não nutriram isso no seu coração. E é interessante o exemplo de Abraão, porque Abraão recebe a promessa quando ele tinha 75 anos de idade. E a promessa é que ele teria uma descendência inumerável. E tal promessa parecia ser incrível, absurda. Pois Sara, ao longo de toda a sua vida fértil, foi estéril.
E ambos estavam já numa idade senil. E é interessante como Calvino diz isso. Calvino vai dizer que eles estavam mais perto do túmulo do que do leito conjugal. Não possuíam mais vigor para terem filhos. O ventre de Sara, que fora estéril, num período de fertilidade de uma mulher, agora estava sem vida. Quem é que poderia crer que daqueles dois ali poderia nascer uma raça cujo número seria como as estrelas do céu? Mas Abraão, apesar de atentar para tudo isso, para perceber a sua fragilidade, essa sua incapacidade, nesse sentido, creu na palavra de Deus, sem medo de ficar desapontado. E nós vamos perceber que a essência de todo esse argumento é: Abraão foi feito participante desta bênção, depois de ter esperado por aquilo que ninguém imaginaria pudesse jamais acontecer. Ele foi provado primeiro, para ser aprovado depois. É isso que a Escritura diz, que nós somos provados para sermos aprovados. Calvino vai dizer a respeito disso que devemos dar glórias a Deus pela maneira como tranquilamente esperamos, pelo que Ele ainda não revelou aos nossos sentidos, mas oculta e prorroga por um futuro distante, a fim de exercitar a nossa paciência. E apesar de entendermos essa afirmação com relação a tudo na vida do crente, porque tudo na vida do crente pode ser assim, glorificar a Deus por aquilo que esperamos, que Ele ainda não revelou os nossos sentidos, mas está oculto e postergado para um futuro distante, a fim de exercitar a nossa paciência. Nós podemos lançar isso para todas as áreas da nossa vida, mas Ele está falando aqui de salvação. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente dizendo que Deus prometeu determinadas coisas na sua palavra, e Ele não prometeu. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre sem acepção de pessoas. E o foco aqui é a salvação, é a nossa herança, é a nossa redenção. Então tem gente aí que está dizendo que Deus prometeu prosperidade, que Deus prometeu riqueza nesse mundo, que Deus prometeu... Uma coisa que Deus nos prometeu é termos aflições. Isso Ele diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Essas coisas são certas. Mas aquilo que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre. Ele cumpre. E o foco aqui é a plena certeza da esperança, é a realização da nossa salvação eterna, é a certeza que nós não vamos nos desviar total e finalmente do caminho do Senhor. Por isso a promessa. E Ele promete uma circunstância interessante, né? Por quê? Porque não tinha ninguém superior por quem jurar. A gente deveria entender a complexidade dessas palavras e a garantia nessas palavras da salvação em Cristo Jesus, de que nós somos guardados por Deus para recebermos nossa coroa de glória. É essa promessa aqui. É o que Pedro vai dizer lá no primeiro capítulo da sua epístola, no verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É essa certeza que nós temos que ter. É isso que o Senhor está nos prometendo. E Ele faz isso de uma forma dúplice. Ele diz e Ele jura: certamente te abençoarei. E é interessante porque o verso 14 aqui está se referindo a Gênesis capítulo 22, versos 16 e 17, quando Ele fala para Abraão ali, depois que ele sacrifica Isaac. Ele diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, Senhor, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência com as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Certamente te abençoarei e te multiplicarei.
É interessante porque os homens juram por aquilo que é maior do que ele. E qual é o propósito disso? Dar credibilidade àquilo que foi falado. Porque aos homens falta devida autoridade, então ele tem que invocar alguém mais poderoso, maior do que eles, para que a verdade se estabeleça. E aqui nesse comportamento, nós estamos vendo reverência na natureza do juramento. Por quê? Porque ele é suficiente para confirmar e pôr fins a disputas. É isso que o juramento serve. Mas aqui quem está dizendo é o Senhor, é a palavra de Deus. Porque quando o nome de Deus é pronunciado no juramento por alguém, isso assume um caráter de muita seriedade. Agora imagine, é o próprio Deus que está prometendo, que está jurando pelo seu próprio nome. E é por isso que foi traduzido por certamente. Essa palavra aqui, não sei se, na realidade isso aqui é uma tradução idiomática. Literalmente seria: te abençoando, te abençoarei. A ideia de certeza. Certeza. Vai acontecer. Não tem como não acontecer. Calvino vai dizer que existem 3 razões específicas para jurar em nome de Deus, de uma maneira geral. A primeira é quando não houver meio de trazer a verdade a lume. É possível que não encontremos nenhum recurso para que a verdade seja estabelecida, a não ser trazendo Deus como testemunha, com o propósito de declarar essa verdade. Por quê? Porque Ele é a própria verdade. A segunda razão consiste em Deus ser o único que sonda corações. Por isso, privamos Deus de sua própria função quando apelamos para outros juízes em questão que se acham envoltas em mistérios ou estão ocultas da investigação humana. E em terceiro lugar, Calvino vai dizer que quando juramos, não só invocamos a Deus para ser nossa testemunha, mas também apelamos para que Ele seja um vingador de nosso perjúrio, caso estejamos sendo falsos. O escritor de Hebreus observa que o homem sempre jura por alguém que é maior do que ele. No entanto, Deus não tem ninguém maior do que ele para jurar. Por isso ele jura por si mesmo. E eu pergunto para vocês, precisaria Deus jurar para que a sua palavra tenha crédito? Lógico que não. Mas por que Deus faz isso? Deus faz isso por nossa causa. Pois quando o cumprimento da promessa leva algum tempo para se concretizar, nós, homens fracos, volúveis, precisamos de uma certeza extra para evitar dúvidas, para andar mais seguro. É Deus se adaptando aos moldes do homem e jurando por si mesmo. E quer ver uma situação na Escritura onde isso é manifestado claramente, dessa certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu? Abram aí Êxodo capítulo 32, verso 13. O povo de Deus ali, Moisés sobe no monte para receber as tábuas, e desce e vê o povo em pecado, adorando o bezerro de ouro. E aí Deus diz assim: Moisés, aparta desse povo que eu vou destruí-lo. E olha o que o texto diz. Moisés entrando como intercessor do povo, fazendo às vezes de Cristo, tipo de Cristo aí. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eterna. E por quê? Por que acontece isso? Por que acontece essa situação? Por que Deus diz que vai destruir o povo? E aí Moisés entra no meio e diz ao Senhor: Senhor, lembra-te
da tua aliança. Porque o que está implícito aqui é essa promessa: certamente eu te abençoarei. Isso aqui está escrito para confirmar a nós que, a despeito da nossa infidelidade, Ele será fiel à promessa que Ele fez a Abraão, ao nosso pai na fé, que Ele iria nos abençoar e a multiplicar a sua descendência. E nós vamos perceber aqui, eu posso até adiantar, que Ele não estava falando de uma nação física, mas Ele estava falando de uma nação espiritual. Ele estava falando do povo de Deus. Ele estava dizendo que a família de Noé seria a sua família. De Noé não, de Abraão, desculpa. Também, né? Mas que seria a sua família. E aí nós poderíamos dizer, Cristo seria não, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. É por isso que Tito, lá no capítulo 2, verso 11, do verso 11 a 14, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando o Senhor promete e impõe um juramento a essa promessa, Ele está se identificando com a sua própria palavra. Quando Ele deu a promessa a Abraão e a confirmou com o juramento, Ele está se identificando com a sua palavra. Ele está dizendo que não há nada que possa ser obstáculo para Deus concretizar a obra que Ele já iniciou. E é isso que o juramento quer deixar claro. É certo e é preciso que Ele, Deus, vai cumprir o que Ele jurou. E isso serve de consolo e estímulo para nós crentes. Não somente para os crentes hebreus, que estavam a ponto de abandonar o Evangelho da Graça, mas é consolo e estímulo para nós também continuarmos a despeito de todas as dificuldades, de todas as provações, até mesmo de todas as nossas falhas e pecados, crendo naquele que fez a promessa, que Ele não só vai nos salvar, mas Ele vai nos santificar para recebermos a coroa da vida. Na fé viva, queridos, dois aspectos estão sempre mesclados: a fidelidade de Deus e a paciência do que crer. Porque nós vamos perceber que a persistência é uma característica essencial da fé, porque a fé, ela sabe esperar. É por isso que no verso 15 ele diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa do nascimento do seu filho Isaque cumprida. Porém, ele nunca viu os descendentes que lhe foram prometidos. Abraão viveu até os 15 anos dos seus netos. O pai da fé, ele viu somente o cumprimento parcial da promessa, como todos aqueles que foram depois dele. Lá em Hebreus 11, capítulo 39, eles não presenciaram a obra e o sacrifício de Cristo sendo manifestado, mas contemplaram essas coisas pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 39, eles eram receptáculos da promessa, mas não tiveram a concretização dessa promessa. Viram de longe, contemplaram. Ora, todos esses que tiveram um bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E
qual era essa promessa? A salvação deles em Cristo, o descendente da mulher, que alguns, como Abraão, contemplaram, mas não presenciaram o seu cumprimento. E foi isso que os fariseus não entenderam quando indagaram a Jesus, dizendo que eram filhos de Abraão. E aí o Senhor disse assim para eles: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se nele. Abraão viu o dia do Senhor. Ele viu a Cristo. O texto da Escritura não é claro com relação a isso, como foi. Mas ele viu a promessa concretizada. Como Moisés, que foi levado a um alto monte e disse: está vendo? Você vai ver. Você não vai entrar, mas você vai ver. Eles contemplaram a fé que eles vivenciaram, a esperança que eles aguardaram. Porque quando Moisés provavelmente olhou Canaã naquele monte, ele não estava pensando pura e simplesmente naquela Canaã, mas a evidência daquela Canaã mostrava a evidência da Canaã celestial. Kishmaker vai dizer que Abraão esperou pacientemente pela promessa específica de Deus a ele, ou seja, o nascimento de Isaac. Viu a geração seguinte, quando Jacó e Esaú nasceram, e reivindicou a promessa da vinda do Messias para si mesmo. Abraão viu os meus dias e se alegrou, como diz o Senhor Jesus. Abraão, diz que Kishmaker, não era somente um homem de fé, mas também um homem de esperança. No verso 16, ele diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Após fornecer a ilustração de Abraão como beneficiário da promessa, o autor, nesses versos aqui, ele aplica seu ensino para a promessa a todos os crentes. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Após fornecer esse exemplo, agora o autor, ele aplica seu ensino para a promessa a todos os crentes. Assim como Deus assegurou a veracidade de sua promessa a Abraão, e por isso ele fez o juramento para nós, herdeiros da promessa, Deus confirma essa promessa também com o juramento. Como nós vemos na Escritura. Apesar dos judeus usarem o juramento com muita facilidade em situações em que não eram para serem usadas, eles não levavam muito a sério esses juramentos. Por isso que o Senhor Jesus proibiu que eles fizessem por causa dessa prática pecaminosa, como nós vemos lá em Mateus capítulo 5, verso 34, quando ele diz: eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém, seja porém a tua palavra sim, sim ou não, o que diz passar vem do maligno. Mas o que nós estamos vendo aqui, queridos, é um juramento do próprio Deus, em que ele está confirmando a inquestionabilidade da sua palavra, ensinando que a palavra dele é inquestionavelmente verdadeira, como deveria ser a palavra dos homens. Por isso ele critica os judeus, Jesus critica os judeus por usarem juramentos em toda e qualquer circunstância desnecessária, porque a sua palavra não tinha crédito. E aí eles tinham que jurar por alguma coisa maior do que ele. Por isso que eles juravam pela terra, por Jerusalém, e aí estavam jurando por Deus. E todas as vezes que eles fazem isso, eles estão invocando aquele que é maior do que eles.
apelando a Deus, que é uma verdade, que é a verdade final. Mas o princípio aqui é que a palavra de Deus era inquestionável e estava sendo, mais uma vez, confirmada por seu juramento. Como não tinha ninguém superior a si mesmo, ele jura por si mesmo. É por isso que os homens apelam a Deus, porque ele é a verdade final. E assim, se eles quebram o juramento, eles estão sujeitos à vingança divina. Por quê? Porque o juramento fixa a verdade em qualquer disputa. Mas por que ele faz isso? Por que ele jura? Por que ele quer mostrar que a sua palavra é imutável? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente a nós a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas, é impossível que Deus minta, para que sejamos alentados, consolados. Lembra do que falei no início, da complexidade que isso representa, na garantia da nossa salvação em Cristo? E esses versos nos dão a resposta do motivo do juramento para nós, seus filhos. Percebam o argumento que o autor quer mostrar aqui, que um homem, ao apelar para Deus, estabelece a verdade em assunto particular, e por comparação, muito mais significativo é o juramento que o próprio Deus faz para garantir a certeza do cumprimento de sua promessa àqueles que a recebem. E é essa promessa. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. O reino de Deus está nos sendo amplamente suprido nesse mundo. Apesar das suas debilidades, apesar das suas fraquezas, apesar do seu pecado muitas vezes, o reino de Deus está sendo suprido na sua vida. É isso que o texto da Escritura está querendo nos mostrar. Era esse consolo que o escritor de Hebreus, que o Espírito Santo quer dar àqueles crentes, que se sentiam fracos, que se sentiam oprimidos, que estavam a ponto de apostatar da fé e provavelmente já devem ter dado até o primeiro passo. Mas o Senhor ia cumprir a promessa da salvação dos seus filhos, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E no verso 4 ele vai dizer que ele está nos dando de tal forma que nós estamos abandonando a nossa natureza corrupta. E aí, queridos, nesse contexto, o seu juramento tem um propósito de mostrar eficazmente aos herdeiros, a nós, que eles podem confiar totalmente na palavra de Deus, acomodando-se ao homem, fazendo um juramento. O Senhor confirma com esse juramento a sua palavra, como nós vimos ali em Êxodo capítulo 32. Aquilo ali é um exemplo, é Deus mostrando para nós: apesar da infidelidade do meu povo, eu farei aquilo que eu mesmo designei, eu vou salvá-los. E por que isso? Porque Ele sabe que nós somos fracos. Por isso, para dar a nós homens uma certeza adicional da completa confiabilidade da palavra de Deus, Ele faz essa afirmação extra. E aí, quando lemos lá, Gênesis capítulo 26, 22, 26 a 17, que está aqui no verso 14, nós temos a impressão que a promessa foi feita a Abraão. Entretanto, nós vamos perceber que essa promessa, que essa bênção é aplicável a todos os crentes. Por quê? Olhem aqui o texto. Verso 3. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, dizendo: certamente abençoarei, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento,
para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós estamos vendo, querido, que essa bênção é aplicável a nós crentes. Ele nos chama de herdeiros da promessa. A promessa de Deus transcende os séculos e ela é em Cristo tão relevante hoje para nós como foi para aqueles crentes do passado. O juramento de Deus a Abraão teve como objetivo fortalecer a sua fé. E não só a sua, mas a nossa também. Porque nós somos filhos de Abraão. A promessa a ele era a nós também. Gálatas capítulo 3, versos de 6 a 9. É o caso de Abraão que creu em Deus. Isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós somos o Israel. Nós somos o Israel de Deus. É isso. Esse sempre foi a temática. O Senhor separa um povo, mas Ele não estava ali criando uma nacionalidade cristã. Ele estava sim criando uma nação cristã universal. Ali através do povo de Israel, eles seriam os primeiros que iriam estender isso ao mundo. É os da fé que são filhos de Abraão. E todas as vezes que nós vemos lá no Velho Testamento, Israel, a igreja, Sião, Jerusalém, ele está falando da igreja. Quando ele fala no texto lá que nós citamos, dos palácios reais ali de Israel, ele está falando da igreja. Ele está falando de nós. Isso é tão verdade que Pedro vai usar a mesma linguagem que é usada no Velho Testamento. Nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. E o próprio texto de Gálatas vai dizer: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso é a imutabilidade do propósito de Deus. Quando o autor escreve, diz que quis mostrar mais aos herdeiros, firmemente, a imutabilidade do seu propósito. Ele lembra que o seu desígnio é nos tornar seus legítimos herdeiros. Ele estava dizendo ali em Abraão que ele estava criando uma família, a sua família. E que eu e você, hoje, gentios aos olhos de Deus, fazemos parte dessa família, porque esse sempre foi o propósito de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versos 4, 5 e 11. Paulo falando à igreja de Éfeso. Homens que, de uma cultura greco-romana, gregos, romanos, em geral, que pertenciam à igreja, e judeus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nós fazemos parte da família de Deus, por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 11, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembram da pregação de hoje, do texto de hoje? Os sábios herdam honra. Eles têm direito a essa honra. Direito de nascimento. Eles não fizeram nada para receber essa honra. Cristo fez. Isso é interessante, né? Às vezes a gente não tem esse conceito de dignidade, de honra,
Mas é mais ou menos o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele foi surrado, juntamente com Silas, se eu não me engano. Ele e seu companheiro foram surrados. E aí chegam as autoridades para soltar e falam, não, negativo. Negativo. Eu quero que a autoridade maior aqui venha e venha me soltar. Eu sou cidadão romano. Aqueles homens poderiam morrer, porque bateram num romano. A cidadania romana era uma cidadania honrosa. Era um título honroso que pessoas compravam muitas vezes. Pessoas compravam com muito dinheiro essa cidadania. E aí esse homem, esse soldado, eu falei, como é que você conseguiu isso? Porque eu consegui isso pagando. Eu falei, tenho por direito de nascimento. É isso. Nós temos por direito de nascimento. Eu não fiz nada para receber essa herança. Mas eu nasci na família da fé pela graça e pela misericórdia de Deus. E por essa graça, por essa misericórdia, o Senhor me dá esse direito. Eu fui adotado. Eu fui feito herança. E aí, queridos, o propósito de Deus em salvar o crente, é isso que nós estamos vendo, é firme, é imutável, é violável, é inviolável. Por isso, nenhum de nós crentes deve duvidar da vontade de Deus em nos salvar. Pois Deus nos dá uma segurança perfeita, que a natureza de seu desígnio é imutável. E esses versos vão nos ensinar que Deus não somente faz a promessa a nós crentes, mas também é Ele que garante a promessa. Deus faz a promessa da salvação e ao mesmo tempo torna-se intermediário, é aquele que assegura a promessa para que ela seja cumprida. Deus se coloca entre aquele que faz a promessa e o que recebe a promessa. Ele se interpõe como fiador. E o fiador é aquele que se obriga a realizar pagamento, cumprimento de obrigação de uma outra pessoa. E foi isso que ele fez por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. E o autor, ele quer nos dar a certeza, a plena certeza da esperança, que está confirmada por duas coisas, como ele diz aqui no verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus... Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos disso, porque nós somos fracos. Porque apesar de todos os portentos, de toda a manifestação, de tudo que está escrito na Escritura, nós às vezes falhamos, nós olhamos para essas coisas e será que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou na sua palavra? Ele vai. E é por isso que Ele ratifica isso, dessa forma. É como aquele pai do filho pródigo, que precisa sair ao encontro do filho para trazê-lo de volta. Nós somos assim, queridos. E é isso que o escritor de Hebreus está mostrando para eles. Essas exortações estão diretamente para aqueles que estão para sucumbir na fé. Por causa de toda a opressão, de toda a tribulação, de tudo aquilo que está se voltando contra ele e contra nós crentes hoje. Ele vai dizer que essa plena certeza está confirmada pela promessa imutável de Deus, que é impossível Deus mentir, e pelo seu juramento imutável. E essas duas afirmações formam uma redundância, pois Deus quer, por natureza, Ele é, por natureza, a personificação da verdade. Não havia necessidade de redundar, de confirmar a sua palavra com o juramento. Deus é a personificação da verdade. Lá em Números capítulo 23, verso 19, a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ou seja, a palavra que arrepender que mude de opinião.
Não, agora eu vou salvar, agora eu não vou salvar. Não, agora eu vou fazer, agora eu não vou fazer. Tiago vai dizer, e eu quero ler esse texto, ver se eu acho aqui. Ele me veio na cabeça agora. Ele vai falar o seguinte, quando estou assim, desenvolvendo o texto que eu me lembro, eu não vou, sabe, eu não vou lembrar da onde ele está. Mas ele vai dizer que em Deus não há sombra de mudança, ou seja, vestígio de mudança. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de opinião constantemente. Como diz o Números 23:19, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não o cumprirá. A implicação, querido, dessa promessa está relacionada diretamente com a situação daqueles irmãos. Pois quando um cristão se recusa a aceitar a promessa de salvação confirmada por juramento e se volta para o pecado ou por uma religião falsa, ele está se arriscando a se tornar um homem blasfemo. Pois essa pessoa está dizendo que a palavra de Deus não é confiável, que Deus é um perjuro, que falta ao seu juramento. O autor aqui está se dirigindo a nós, crentes, para nos encorajar a fugir do pecado. Porque a promessa de Deus é certa. Por isso que ele fala, forte alento tenhamos para o quê? Para corrermos para Cristo. É nos incentivar que quando nós estivermos ali numa situação de dificuldade, de fraqueza espiritual ou do próprio pecado, não se deixar levar por ele, mas se voltar para Deus. Por quê? Porque a promessa é certa. Porque nós crentes, nós que cremos, escapamos do poder da incredulidade proposital e nos voltamos para Deus, para a segurança que Ele nos oferece. Nós somos o povo que foge para buscar refúgio em Cristo. Como verdadeiros herdeiros da promessa, seguramos a esperança que nos é proposta. Eu poderia dizer, queridos, aqui, nesse final aqui, concluindo o verso 18, que quando uma promessa é tão segura, até aqui é o verso 18, é possível suportar com paciência, sabendo que haja o que houver, ela será cumprida. Foi assim que perseverou Abraão. E nós precisamos entender que as promessas feitas a nós têm o mesmo caráter, pois Deus não pode mentir. O que Ele diz chega a nós como uma promessa, como um juramento. Isso deveria ser um grande conforto para nós, saber que o Senhor vai nos levar em segurança para o seu reino. E por isso eu preciso lutar contra o meu pecado, por isso eu preciso me voltar para Deus, por isso da minha fraqueza eu preciso buscar força no Senhor. Porque se por outro lado entendemos que se não conseguimos chegar ao céu, nós não conseguiremos chegar no lugar que Deus prometeu, se nós não conseguimos chegar no lugar que Deus prometeu, no descanso de Deus, não será porque a promessa falhou. Não será porque Deus nos decepcionou. Será falha nossa por não termos permanecido naquilo que Ele nos prometeu. Nós o abandonamos. Nós não conseguimos continuar com paciência, crendo naquilo que Ele nos prometeu. Desertamos de Cristo. Se algo falha, é porque nós nos afastamos dEle e não demonstramos a disposição de perseverarmos e a capacidade de suportar provações que Abraão demonstrou em circunstâncias idênticas. Uma perseverança que leva o crente a alcançar a promessa feita. É isso que nós vemos lá em 1 Pedro capítulo 3, capítulo 1, versos 3 a 9. Visto como pelo seu divino poder, prestem atenção,
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, a plena certeza de fé, aquilo que Deus prometeu, pelo conhecimento completo, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas promessas de Deus, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis co-participantes da natureza divina. É a certeza, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E agora, por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais nem nativos, nem infrutuosos. É isso que ele quer. É que ele quer dar certeza a esses crentes da sua salvação, dos perigos que rondam, mas que jamais vão roubar o tesouro que eles têm. Por isso eles deveriam prosseguir, porque a promessa é certa. Pois aqueles que não são ativos, que produzem fruto, como o livro a Epístola de Pedro diz, eles são cegos. E cegueira espiritual é característica da condição do ímpio, do descrente, aquele que não ama o Senhor. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, verso 9, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos teus pecados de outrora. É dessa forma que o autor nos convida a nos apropriar da esperança que Deus coloca claramente diante de nós. Como ele diz aqui, verso 18, no seu final, a fim de lançar mão da esperança proposta. O autor está nos convidando a nos apropriar dessa esperança que Deus coloca claramente diante de nós. E como nós fazemos isso? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2,12, ele diz isso. Assim, pois, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É dessa forma que nós tomamos posse das promessas de Deus. Associando com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. É dessa forma que nós confirmamos a promessa de Deus na nossa vida. Por quê? Porque segurar essa esperança não é algo que fazemos de forma apática. Pelo contrário, devemos alcançar a esperança oferecida a nós com um forte encorajamento que recebemos da palavra de Deus. Schumacher, comentando, ele diz assim: Deus estende a nós a esperança e ao mesmo tempo com diligência nos incita a aceitá-la e a tomar posse dela. O que Abraão fez, e todos aqueles ali que aguardavam a promessa do Messias, da sua e da nossa redenção, fizeram. Por isso ele usa essa imagem, a imagem usada aqui pelo autor sagrado de Abraão. E agora ele vai dizer, no verso 19, ele vai falar sobre âncora. Olha que interessante. O Senhor está estendendo a nós a esperança. E ao mesmo tempo, com diligência, Ele está nos incitando a aceitar e a tomar posse dela. Por isso que Ele agora coloca essa imagem aqui de âncora. Por isso o exemplo de Abraão, porque foi isso que ele fez. Ele se ancorou no Senhor. O autor sagrado vai comparar a esperança que nós temos a uma âncora. E como tal, ela vai nos dar estabilidade e segurança para a alma. E seria muito interessante nós entendermos o que o autor sagrado está dizendo aqui. A imagem de uma âncora é uma imagem vívida e reveladora para aqueles homens. Eles conheciam, entendiam o que o autor estava dizendo. Porque o autor está pintando um quadro de um barco sendo sacudido pelas ondas, mas seguro no lugar
por uma âncora que não se vê. Está distante, ela não se vê. E é interessante nós entendermos essa imagem, por quê? Porque naquela época, naqueles tempos, a ciência da navegação não era como é hoje, não era tão avançada. Eles não tinham ainda inventado o leme ou o timão. Então, naqueles portos antigos, havia uma pedra ou várias pedras nos portos. E eram muitas vezes. E elas eram conhecidas em latim como ancoria, que deu âncora. E cada uma delas era segura e estável ali na orla da praia, do porto. E muitas vezes os barcos não conseguiam chegar ao porto com as suas velas. Eles não conseguiam entrar no porto por causa dos ventos. Principalmente se o vento estivesse contrário. E quando isso acontecia, um tripulante ia adiante, com um pequeno barco a remo, amarrava o barco do navio em dificuldades na âncora ou na anchoria. E o que estavam no navio, aqueles homens que estavam no navio, o que eles faziam? Seguravam na corda e com esforço e paciência eles iam puxando. Se eles fizessem isso sem soltar a corda, sem relaxar o empuxo, eles iam chegar com segurança ao porto. É interessante porque aqui ele vai mesclar duas imagens no final. Ele vai dizer dessa imagem marítima, âncora, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, ele está relacionando aqui a imagem de uma âncora com a imagem do sumo sacerdote, que é Cristo. E ele chama esse como precursor, e é interessante porque esse barco que ia à frente e amarrava a corda na âncora era chamado de precursor. Percebam que há uma mudança de uma imagem aqui para outra. A âncora, agora o véu do Santo dos Santos. E os leitores estavam bastante inteirados com as cerimônias do templo. Eles sabiam como o templo era construído, como o Santo dos Santos era construído. Eles entendiam que o significado ali era de penetrar além do véu. Eles sabiam o que significava isso, porque o sacerdote entrava e penetrava além do véu. E o autor vai chegar ao fim da sua exortação, iniciada com Jesus, o sumo sacerdote, lá no capítulo 5, verso 10, segundo a ordem de Melquisedeque, voltando aqui agora ao mesmo assunto, quando ele está fazendo referência ao santuário interior atrás da cortina. E essa imagem lembra o dia da expiação, que era anual, que o sumo sacerdote fazia isso de ano em ano, entrava na presença de Deus e expiavam o pecado do povo. Eles sabiam também, por meio da pregação do Evangelho, que por ocasião da morte de Cristo, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Dessa forma, o Santo dos Santos era exposto, as pessoas que estavam do lado de fora viam que estavam lá dentro. E eles entenderam essa associação com o céu, com a presença augusta de Deus. Quando o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, ele estava representando Cristo, entrando na presença de Deus agora, glorificado, o Cordeiro como tendo sido morto, sendo apresentado como sacrifício agradável a Deus em favor dos nossos pecados. Ele é a âncora, ele é o precursor, e agora tudo se encaixa. Onde Jesus, como precursor, verso 20, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essas imagens agora elas se encaixam, tudo se encaixa. A metáfora da âncora, Cristo como precursor, ele entra no santuário celestial, uma âncora que não se vê, mas é segura. E isso aponta para a esperança invisível que está nos céus em Cristo. E todos nós que temos o Evangelho, temos essa esperança proclamada por Cristo. É uma âncora, é firme, penetra além do véu, ou seja, no próprio céu.
Cristo, que é o precursor, já está ali. Ele fixou a corda. E tudo que temos que fazer é segurar firme e nunca soltar. Se perseverarmos no esforço paciente e persistente, cada um de nós chegará ao porto, não obstante as tempestades, dúvidas ou dificuldades que enfrentamos. Então nós precisamos segurar humildemente essa corda, para que não sucumbamos às ondas e os ventos contrários. Mas devemos nos lembrar que a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 6: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a doutrina, querido, da perseverança dos santos que vemos aqui. O crente jamais vai poder se apartar da graça de Deus total finalmente. Ele está seguro na rocha. E lá em Jeremias, capítulo 32, abram aí Jeremias, capítulo 32, os seus versos 38 a 40. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora, pois, assim diz o Senhor de Israel acerca dessa cidade, da qual vos dizeis, já está entregue nas mãos do rei de Babilônia, pela espada e pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Dar-lhes um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem dos seus filhos. Farei aliança com eles, eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Queridos, essa é a promessa que nós temos. O Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E é por isso que o Salmo persevera na salvação, porque nós não somos deixados na nossa própria sorte. O anjo do Senhor nos livra do pecado. O anjo do Senhor nos livra da nossa natureza pecaminosa. O anjo do Senhor nos livra do nosso arqui-inimigo, do arqui-inimigo das nossas almas. Por isso o Espírito Santo diz em Filipenses capítulo 1, verso 12 e 13: desenvolvei, verso 13, a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele nos dá promessa, Ele nos garante a sua concretização. E se algum de nós, queridos, nos perdermos, não será porque o precursor não tinha feito o seu trabalho? Não será porque a âncora seja insegura? Será apenas por termos soltado a mão, deixado de segurar. Será por deixar de nos expor à palavra de Deus e a não nos valer do ministério desse sumo sacerdote. Nossa âncora de esperança tem uma segurança absoluta em Cristo. Ele, em forma humana, agora glorificado, entrou no céu. Ele é o precursor. Ele entrou no céu em sua humanidade como uma garantia de que nós também estaremos com Ele. Ele vai à frente, nós o seguimos. Jesus subiu com o seu corpo humano glorificado e entrou na presença de Deus. Assim como o corpo humano de Jesus foi para diante da presença de Deus, assim também nós entraremos no céu com corpos glorificados. Essa é a nossa esperança, essa é a segurança que nós temos. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, diz assim: quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É por isso que ele diz no final que tudo aquilo que nós fizemos, todas as nossas obras, serão contadas. Por isso ele nos chama à diligência. Jesus subiu ao céu e se torna sumo sacerdote para sempre, porque está sempre diante de Deus. Ele toma a direita do Pai, ele cumpre a sua obra expiatória, ele entra no céu como fazia
o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para expiar os nossos pecados, os pecados do seu povo. Ele abriu a porta por causa da sua obra, sumo sacerdotal. Jesus serve os crentes para sempre, visto estar constantemente na presença de Deus. Ele tem um sacerdócio permanente, eterno, e constantemente intercede por nós. Deus designou a Cristo como sumo sacerdote para sempre. E é nessa âncora que nós estamos seguros. É nele. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que começou boa obra em vós, ele vai completar. É promessa dele. Não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Vamos orar.